hoje a gente vai conversar um pouco sobre complexo artrite encefalítica caprina e Medivisna, que são duas lentiviroses dos pequenos ruminantes. Lembrando que os lentivírus eles são um gênero dentro da família Retroviridae. Então são enfermidades, são doenças infecto-contagiosas de origem viral que acometem caprinos e ovinos. Lembrando que a artrite encefalítica caprina predominantemente compromete os caprinos e o complexo, né, e a Medivisna compromete principalmente os ovinos, causando desde uma infecção inaparente, em 75% das vezes a gente não vai ver doença, a gente vai ver infecção, a gente vai identificar a infecção. Então é uma doença que ela permanece no rebanho de forma silenciosa, mas quando aparecem os sintomas, esses sintomas eles são severos, e a gente vai ver o tipo de comprometimento que essas doenças elas provocam. Então provocam desde uma infecção inaparente até uma infecção multissistêmica. Então, dependendo do órgão aonde, ou da região anatômica que esse vírus ele predominar a infecção, predominar a replicação em determinados órgão ou sistema, a gente vai observar um comprometimento clínico, principalmente, né, a manifestação clínica referente àquele órgão, àquele sistema. Apresenta um caráter persistente e progressivo. Persistente, a gente está falando de retrovírus. A gente já comentou a respeito da manutenção desse vírus na célula a partir do momento que ele produz um DNA proviral. Ele é um vírus RNA que, através da sua transcriptase reversa, ele produz um DNA proviral, e esse DNA proviral fica inserido no cromossomo celular. Toda vez que a célula for sintetizar proteínas para ela lê o DNA celular e vai ler também aquele DNA viral que está ali inserido naquele segmento de cromossomo. Então, quando ela for fazer síntese proteica para a célula, também fará síntese proteica para a produção de novos vírus. Então, essa é uma excelente forma de resistência, né, desse vírus. Então, a gente tem aqui o vírus, né, da artrite encefalítica caprina e do Medivisna, que vão as duas compor as lentiviroses dos pequenos ruminantes. Foi estudada primeiramente na África do Sul, foi identificada, né, então por isso que lá recebeu o nome de Medivisna, Med de dispneia e Visna de desorientação. Então a gente consegue aí já identificar comprometimento do sistema respiratório e comprometimento do sistema nervoso, né? Então a CAI ela foi identificada primariamente na Suíça, onde foram observados os casos de artrite crônica em caprinos adultos, né? Então a gente começa a ver aí a identificação e a caracterização de cada grupo de doenças. No Brasil, essa doença ela foi introduzida através de programas de melhoramento genético do nosso rebanho. Então, principalmente na região do Nordeste, onde nós temos uma população de caprinos e ovinos já bem resistentes àquelas condições, o governo brasileiro ele fez um programa de importação de reprodutores para fazer um melhoramento genético daqueles animais. Então nós tínhamos animais com excelente resistência às condições, né, do Nordeste, da Caatinga, mas eles produziam pouco. Então, para suprir a questão da fome local, da alimentação da população local,
fizeram um programa de inserção de reprodutores para fazer o melhoramento daqueles animais, para melhorar a produção daqueles animais ali. E nessa importação desses reprodutores da França, nós tivemos a inserção desse vírus junto com os animais. Então a doença ela foi inserida no Brasil através desse programa de reprodução. O que essas doenças provocam? Né? Então, olha lá, na forma de prejuízos diretos, morte de animais jovens. A gente vai ter nos animais jovens a principal manifestação clínica é a neurológica, então a encefalite. Então, nesses animais jovens, a ocorrência da encefalite ou gera a morte ou vai produzir animais com sequelas neurológicas sérias que inviabilizam a permanência deles. Né? Então, até mesmo para não deixar os animais em sofrimento, se recomenda fazer a eutanásia desses animais. Então, a gente vai observar o descarte precoce desses animais. Então, não só de animais com encefalite, quanto alguns animais um pouco mais velhos que vão manifestar artrite, que vão manifestar mastite, que vão manifestar outras formas, né, de sintomas, de sinais, e que vão comprometer o equilíbrio do animal, vão comprometer a produção animal, vão comprometer a própria, né, a saúde desse animal. Então, a gente observa aí o descarte precoce de animais doentes. Então, com certeza, a gente vai observar perdas nessa produção, não só na produção leiteira, mas na produção de carne. É uma doença que afeta, se manifesta, é observada principalmente em caprinos leiteiros, porque é um retrovírus de evolução lenta. Então, aqueles animais com maior longevidade, que são aqueles animais produtores, né, de leite, né, com aptidão para produção de leite, eles vivem mais. Então é mais observado em caprinos ovinos de leite. Mas aqueles animais de aptidão para corte também, em algumas vezes a gente vai observar a encefalite nesse grupo, nessa população dessa propriedade. Então também vamos observar o comprometimento desse rebanho. Distúrbios reprodutivos, né? Então, a partir do momento que a gente tem os órgãos reprodutores comprometidos, o sistema hormonal comprometido, a gente vai observar também o comprometimento da própria reprodução desses animais. De forma indireta, né? A restrição ao comércio, o que isso significa? Alguns países fazem restrição com relação à presença da artrite encefalite caprina nos rebanhos. Então, evitam comprar animais reprodutores, genética, de países ou de propriedades que tenham a presença dessa doença. Né? Então, a gente vê restrição ao comércio, que pode ser uma simples compra e venda, né, entre propriedades, como pode ser uma negociação em nível internacional de um país inteiro. Né? Então, um país inteiro fica restrita, né? Restringida a comercialização de produtos de origem animal ou de animais vivos e etc., mediante a presença daquele determinado patógeno. Então a gente pode observar isso também na CAI. A questão da depreciação dos produtos, né, eu já comentei agora. Então, produtos provenientes de países com a presença da doença vão ter um valor menor, podem ser uma delícia, mas vão ter um valor menor porque existe o risco da introdução, da transmissão da doença. Né? No caso dessas retroviroses, a transmissão ela ocorre principalmente
na esfera reprodutiva, na transmissão iatrogênica, né? Lembra daquelas formas de transmissão da anemia infecciosa, lembra das formas de transmissão do HIV humano, né? Então a gente está falando de uma outra retrovirose, cujos mecanismos de transmissão são semelhantes. E despesas com o controle da doença, né? Então se a gente falar que a gente está lembrando, é uma retrovirose, retroviroses não tem tratamento, então a forma de controlar a doença na propriedade é principalmente eliminando os animais doentes. A gente vai comentar isso um pouco mais para frente. Então a gente está falando de um retrovírus, um vírus RNA envelopado, né? Então esse envelope confere proteção, mas também é o calcanhar de Aquiles desse vírus. Então esse envelope lipoproteico ele vai ser bastante sensível às condições ambientais, principalmente radiação ultravioleta, né? Isso em si falando do RNA, mas solventes orgânicos como os sabões, os detergentes, o álcool e a elevação da temperatura, né? Então já estou adiantando um próximo slide. Eu já comentei a respeito do processo de replicação desse vírus, onde esse vírus ele tem a atuação da transcriptase reversa, que vai transformar o RNA mensageiro em DNA proviral. Esse DNA proviral vai lá para o cromossomo celular e blá 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 blá. A gente já comentou isso mais para trás, né? Então aqui a questão da sensibilidade, a variação brusca de pH, então pHs ácidos e pHs alcalinos, esse vírus ele é sensível aos detergentes orgânicos, éter, formol são solventes orgânicos, né? Luz ultravioleta, temperatura de 56 graus, então olha aí, perto dos 60 e poucos graus é a temperatura de pasteurização. Então a gente vê que a pasteurização do leite, a pasteurização do colostro, a fervura desses materiais, eles vão eliminar esse vírus. Então guarda essa informação, que isso vai ser importante para a gente para fazer o manejo do rebanho infectado lá na frente. Então é um vírus que extraoficialmente ele está presente no mundo inteiro, mas nem todos os países fazem o controle ou têm interesse na detecção do vírus, então existe uma certa dificuldade de se fazer a quantificação, né, de quem tem e quanto tem, principalmente porque não é uma doença que exija uma ação sanitária obrigatória, oficial, né, pelo Ministério da Agricultura. Essa é uma doença que ela não tem um regulamento específico de o que fazer em caso de, né, se a gente tiver o complexo das lentiviroses na propriedade. Não existe, né? Então é uma decisão do médico veterinário e do proprietário em permanecer com a doença na produção, né, no rebanho, ou eliminar essa doença do rebanho. Então é uma decisão do proprietário, né? Não há regulamentação específica dizendo o que se tem que fazer. Então aqui no Brasil, né, a gente tem, como a gente não tem a obrigatoriedade de ações sanitárias, etc., nós não temos um número específico, né, de prevalência, mas de últimos levantamentos que foram feitos em alguns rebanhos específicos, em algumas regiões específicas do país, se chegou a uma prevalência de 30%. Né? Então nós temos aí como os hospedeiros os caprinos e os ovinos, podendo acontecer transmissão entre eles das duas doenças, tá? Então a gente tem, né, uma taxa de infecção bastante grande nesse rebanho. Então o que significa isso? Então a gente vai ter muita infecção e pouca doença. A gente vai ter muita circulação de vírus, mas poucos registros clínicos. Então a doença ela vai ser detectada principalmente através
de exames laboratoriais. Então, nós temos em algumas propriedades que a gente vai ter o vírus presente ali naquela produção, naquele rebanho, durante anos sem a manifestação clínica, né? Mas a partir do momento que a gente tem a manifestação clínica, a gente vai ter aí por volta de 25% dos animais tendo manifestação clínica, aí a gente tem a ocorrência de um prejuízo muito grande, né? Prejuízo sanitário, prejuízo econômico, que vai envolver não só o bem-estar dos animais, como a própria economia daquela criação, daquela produção, né? Então, a partir do momento que a gente tem animais infectados e manifestando sintomas, a letalidade da doença é alta, né? Então, acima de 75% dos cabritos nascidos de mães soropositivas podem manifestar a doença, né? Podem adquirir e manifestar a doença, ou seja, os cabritinhos eles podem nascer negativos, né? Então, durante o parto, eles podem nascer negativos, não se infectarem durante o parto. Então, a gente vai ver que a gente pode fazer o manejo semelhante ao manejo da anemia infecciosa, que a gente pode, né, naquelas áreas endêmicas, que a gente pode criar, a gente pode produzir um rebanho negativo a partir de um manejo sanitário específico empregado não só nos animais adultos, né, que é a separação dos soropositivos e soronegativos, mas do tratamento térmico do leite do colostro oferecido aos recém-nascidos e a separação desses recém-nascidos de suas mães, né? Então, as fontes de infecção são os animais permanentemente infectados, né? É uma retrovirose. Então, esse vírus ele vai ser eliminado principalmente ali pelo colostro, pelo leite. Estará presente também no sangue, então por isso a importância da transmissão iatrogênica, né? Pelas agulhas, pelo material clínico, pelas teteiras das ordenhadeiras. Pode ser eliminado pelas secreções respiratórias, fezes e urina, mas principalmente colostro, leite, sangue e sêmen. São as três principais vias, né? Os principais modos, né, da gente transferir o vírus de um animal para o outro, né? Então, as vias de transmissão são a oral, através da ingestão desse colostro, desse leite contaminado, a via oronasal, pela respiração, via venérea, ela é importante, a transplacentária, ela também pode acontecer, mas nem sempre, por isso que a gente sempre tem a esperança da produção de cabritinhos, de borregos negativos, e a via iatrogênica é uma importante via, né? Então a gente tem aí as principais portas de entrada, as mucosas digestiva, respiratória e reprodutiva, né? Então a gente tem que trabalhar principalmente, né, com esse material aqui das vias de eliminação, colostro, leite, sangue, sêmen, as secreções e etc., para evitar que esse material contaminado seja acessado, entre em contato com os outros animais que são negativos, né? Então, continuando a falar, né, da transmissão, a gente tem aí a infecção pré-natal, é uma possibilidade bastante importante, né? A infecção intrauterina. Então, essa infecção pode acontecer não só no desenvolvimento do filhote ainda na barriga da mãe, pode acontecer pelo canal do parto, né? Naquelas secreções vaginais da fêmea. Então a gente está falando em pode acontecer. Teoricamente seriam vias importantes, porque o vírus ele está nessas secreções todas.
só que a gente observa também o nascimento de animais negativos. Então nem sempre essas secreções elas vão efetivamente infectar os animais, né? Transmitir o vírus para os animais. Então a ingestão do colostro de cabras soropositivas é uma via importante. A gente está falando da via de eliminação, né, através do leite do colostro. Então a gente já tem que parar para pensar que o úbere também está comprometido, né? Então a transmissão da mãe para a cria pela saliva ou secreções respiratórias durante a limpeza, né, são vias importantes. Então, ainda falando em mecanismos de transmissão, né, então a infecção pré-natal ela é bastante importante. O vírus ele está circulando no sangue da mãe. Então, muitas vezes essa infecção ela é transplacentária, mas muitas vezes não, né? A gente pode até observar a transmissão no canal do parto, através do canal do parto, do contato com aquelas secreções, com contato com as secreções uterinas, vaginais, mas também a gente sabe que em até 25% das vezes a gente consegue produzir, a gente consegue adquirir animais filhotes sem a infecção. Então a gente consegue ainda fazer um manejo desses filhotes. A ingestão do colostro de cabras soropositivas. Então a gente fala sempre, né, que o colostro, o leite, a ingestão de mães positivas é uma grande forma de transmissão dessas retroviroses. Então a gente sabe também que o úbere está comprometido, está replicando esse vírus, e muitas vezes a gente vai observar lesão inflamatória nesse úbere, o que vai comprometer não só a qualidade do leite, a produção do leite, e também a gente vai ver a secreção de vírus junto com a secreção láctea, né? A transmissão da mãe para a cria pela saliva ou secreções respiratórias durante a limpeza dessa cria no pós-nascimento. É uma importante via para a transmissão desse vírus. Então, o período de incubação ele é variável, vai depender muito, né, dos fatores diretamente ligados ao vírus, como por exemplo a dose infectante, a quantidade de vírus que esse animal ele entrou em contato, a virulência daquela cepa e o tempo de exposição, né? Em contrapartida, a gente também tem os fatores de resistência do hospedeiro, né? Então a imunidade individual desse animal, se ele está bem, está com uma condição imunitária fisiológica boa ou não, né? A idade desse animal e o próprio estresse ambiental, que vai interferir diretamente na homeostase fisiológica e imunológica. Então, esse é uma doença que produz anticorpos, né? Produz bastantes anticorpos, e esses anticorpos eles vão ser utilizados para técnicas diagnósticas, né? Só que a gente tem que lembrar que esse vírus ele faz um tipo de infecção, uma forma de resistência, que o seu RNA vai ser traduzido, né? Vai ser transcrito para um DNA proviral, e esse DNA proviral vai ficar como forma de resistência no cromossomo celular. Então, acaba que esses anticorpos eles não são suficientes para eliminar a doença. Podem até reduzir e controlar as manifestações clínicas, né? Por isso que 75% das infecções elas são assintomáticas, mas esse animal vai ficar eternamente sendo uma fonte de infecção e um transmissor, né? Então, aqui como exemplo, né, a gente tem aqui a fêmea contaminada, que vai eliminar o vírus através do colostro e do leite, e que o recém-nascido, através da amamentação, vai ter aí o vírus penetrando na mucosa digestiva. Esse vírus ele vai ser fagocitado, né, numa defesa celular local por monócitos, né, por células mononucleares. Essas células elas vão se dissipar
pelo sangue para todo o organismo e vão se diferenciar em macrófagos especializados lá no sistema nervoso central, nas articulações, nas glândulas mamárias, no pulmão, em outros locais. E lá a gente vai observar, nesses lugares, a gente vai observar uma rica e intensa replicação viral. Então, no local onde esse vírus ele provocar essa reação inflamatória local, a gente vai observar as principais formas de manifestação clínica. Então, a gente pode observar encefalite decorrente da reação do organismo frente à presença desse vírus lá no cordão espinhal, no encéfalo, nas articulações provocando as artrites, reação celular inflamatória no úbere, onde a gente vai observar as mastites, no pulmão, onde a gente vai observar a pneumonia, e em outros locais, né, que esse vírus ele se fixar. Então, as lentiviroses causam síndromes, né, uma síndrome de doença degenerativa multissistêmica caracterizada por 4 formas clínicas, principalmente artrítica e nervosa. Então, normalmente, ou manifesta uma ou manifesta outra. As formas respiratórias podem acontecer em animais jovens? Até podem, mas principalmente em animais adultos. A forma mamária pode acontecer em animais jovens? Muito pouco, porque a gente está falando de animais aqui que já entraram para a vida reprodutiva, então principalmente na forma adulta. Então, animais jovens, o que a gente vai observar principalmente forma nervosa. Animais adultos, forma artrítica, que podem estar acompanhados, né, de forma respiratória e mamária. Né? Então, a forma respiratória ela é uma forma também majoritária. Normalmente vai acontecer em ovinos, né? Então a gente acaba acostumando a ver ou a forma respiratória, né, ou outras formas. Tá? Então a gente vai ter aqui a grande maioria dos portadores, dos infectados, eles são assintomáticos. Né? Na CAI, a gente vai observar principalmente em animais acima de 8 meses de idade, né? Então animais um pouco mais velhos, onde as articulações mais afetadas, as principais são as articulações carpo-metacarpo. Né? Essa daqui são as principais. Pode acontecer em outras? Podem. Na atlanto-occipital, na tarso-metatarsiano, na femorotíbio patelar. Também. Mas principalmente dos membros anteriores, onde a gente vai observar sinovite e bursite. Então aqui a gente vê, né? Normalmente o caprino ele tem aqui uma articulaçãozinha, um volume articular grande, né, nessas articulações, mas a gente vai observar decorrente da inflamação local, do processo artrítico local, o aumento bastante grande do volume dessas articulações. Né? Então a gente aqui consegue ver bem esse aumento. Né? São vários exemplos aqui que a gente mostra para vocês. Na forma pulmonar comum, no Medivisna, a gente vai observar a pneumonia intersticial crônica, principalmente em ovinos. Né? Então a gente vai ver a reação inflamatória local, provocando, né? Então, o aumento, o conjunto de líquidos acumulados ali vai atrapalhar demais a troca respiratória e a própria fisiologia dos pneumócitos. Então a gente vai observar a grande dificuldade desse animal em fazer troca respiratória, né? Então esse animal vai apresentar tosse seca, dispneia, né? Taquipneia em função dessa dificuldade respiratória, uma secreção nasal após uma caminhada, um deslocamento e etc. E aqui a maciez pulmonar. Né? Então, na ausculta, a gente vai ter uma boa dificuldade em ouvir os sons pulmonares. Né? Então, na necrópsia, isso daqui vai ser bastante característico. Né? E o comprometimento do estado geral, com perda de peso. Né? Um animal com comprometimento respiratório severo, ele não consegue manter
a estabilidade fisiológica geral, acaba emagrecendo, acaba enfraquecendo, é uma característica, né, de doenças pulmonares ou agudas ou crônicas. Então, olha só, pulmão com placas multifocais brancas com áreas de atelectasia, né, que a gente vai observar. Olha só, a grande região pulmonar aqui é toda comprometida, né? Na forma mamária, a gente, claro, vai observar em animais mais velhos, que já entraram para a reprodução, então são animais já adultos, que a gente pode observar ou a forma aguda ou a forma crônica da mastite, né? Então, a forma aguda ocorre no início da lactogênese, né? Então, a gente vai observar como consequência da reação inflamatória local, as alterações teciduais daquele tecido secretor, glandular, lácteo, né? A gente vai observar aqui a hipogalactia ou até a agalactia. Se a gente está falando de um animal que deveria estar produzindo leite e amamentando seus filhotes, né? Essa hipogalactia ou agalactia, ela é bem marcante, né? Ela é bem visível, é bem reconhecida pelo produtor, né? Então, uma inflamação local, uma alteração tecidual local do tecido mamário fica predisponível a infecções secundárias oportunistas. Então, com certeza, a gente pode ter ali também secreção purulenta, a gente pode ter um aumento, um sinergismo naquela inflamação mamária, não só dos tetos, mas da própria glândula, em função de infecções secundárias oportunistas. Então a gente vai observar o endurecimento do úbere, o aumento e endurecimento do úbere e a hipertrofia dos linfonodos retromamários. A gente está observando um processo infeccioso local. Então os linfonodos eles vão estar hiperativos, hiperreativos e infartados, né? E num processo que passou da fase aguda e tendeu à cronificação, então aquele animal ele até consegue produzir um pouco de leite, né? O leite tem aspecto normal, então isso já não chama muito a atenção daquele produtor, aquele produtor mais simples, sem assistência veterinária e etc. Ele vai ver o endurecimento, ele vai perceber a hipertrofia, mas o leite está normal. Se o leite está normal, para ele está bom. Ele está conseguindo adquirir leite para sua alimentação e ele está conseguindo leite para a alimentação dos filhotes. Então, acaba que isso passa despercebido e favorece a disseminação da doença no rebanho. Então, a gente vê aqui, né, exemplo de um úbere com volume aumentado, né, os tetos aqui bem aumentados. E a forma nervosa a gente pode observar de acordo com a região que vai ficar comprometida, que ela pode ser um comprometimento do sistema nervoso ali na espinha, né? na espinha, que a gente chama de sistema nervoso mais periférico, como do sistema nervoso central. Então, essa forma nervosa ocorre principalmente na CAI, acomete animais jovens, né? Na primeira fase da vida, de 1 a 6 meses. Eles se infectam quando ingerem o colostro ou até mesmo no canal do parto. Então a gente vai observar aí uma hiperexposição de vírus e esse animal ele vai receber uma carga bastante grande de vírus, desenvolvendo ocorrendo uma replicação, né, intensa de uma grande quantidade de vírus ali que foi ingerido. Então, como um animal jovem, não vai dar tempo de manifestar isso nas articulações, não vai dar tempo de manifestar isso no úbere, não vai dar tempo de manifestar isso nos pulmões. Então, normalmente, a gente tem aí o sistema nervoso central ou periférico comprometido. Então a gente pode observar ataxia,
paralisia uni ou bilateral, andar em círculos, né? Cabeça voltada para um dos lados, né? Lembra do pistótono, né? Ou nuca rígida ou voltada para o flanco. Então, essa manifestação nervosa pode durar até 2 semanas. Então, tudo isso daqui pode confundir com a raiva, né? Só que o grande problema, se esse animal ele não morre imediatamente, ele vai tender a uma cronificação. Só que essa cronificação a gente vai observar um animal neurologicamente, fisiologicamente comprometido, né? Então, sequelado, ele não vai estar apto a produzir leite, carne, lã, etc., né? E ainda, com certeza, que se a gente for falar na questão do bem-estar animal, esse animal ele pode estar e vai estar em um estado de sofrimento, né? Em função dessa encefalite. Então, aqui uma outra consequência da meningoencefalomielite, da ação do vírus, né, o sistema nervoso. O animal ele fica comprometido em andar. Então, olha, a gente está vendo aqui um animal mais adulto, né? Então a gente já começa a observar a cronificação dessa doença. Então, animais ali com comprometimento, né, isso não é artrite, isso é encefalite, um animal com dificuldade no controle motor, né? E aí a gente começa a observar animais jovens apresentando essa dificuldade. Com relação ao diagnóstico, o diagnóstico ele traz para a gente as informações da forma de ocorrência da doença, traz para a gente bastante informação para a gente praticamente fechar o diagnóstico, né? Então, as manifestações clínicas de neuropatia, de mastite, de doença pulmonar, a quantidade de animais que são comprometidos, o tempo de evolução e etc., trazem para a gente uma informação muito boa. Mas a gente só vai conseguir confirmar realmente a partir do exame laboratorial. Então a gente tem diferentes formas de fazer. O corriqueiro, o comum é teste sorológico, é o diagnóstico indireto, através da análise não só do soro do animal, né? Então a análise da coleta de sangue, né? e a obtenção do soro desse sangue, e do leite, onde a gente vai fazer o teste de imunodifusão em gel de agar, aquele mesmo exame que a gente faz para anemia infecciosa dos equinos, né? A técnica é a mesma, é claro que os antígenos eles vão ser diferentes, né? Então, a imunodifusão em gel de agar ele é comum e a gente consegue adquirir fácil no mercado. Por quê? Porque não é uma doença que tenha controle, né, do Ministério da Agricultura. Então, qualquer pessoa, qualquer laboratório pode comprar esse kit para diagnóstico no mercado e fazer a avaliação do rebanho. Outras formas de exame também podem ser utilizadas, mas nós não temos isso de forma comercial. Então, mais em universidades e centros de pesquisa, onde a gente pode observar, né, o exame de ELISA, a imunofluorescência, o Western blot, né, o isolamento em cultivo de celular ou as técnicas de PCR a partir de amostras de tecidos, né, que são coletadas. A gente pode fazer o diagnóstico também, mas o corriqueiro é o teste sorológico feito através da técnica de imunodifusão em gel de agar ou de agar-gel, né? Então tá aqui igual ao da anemia infecciosa equina, onde a gente tem, né, amostras aqui positivas, amostras negativas, amostra negativa, né? Então a gente tem aqui uma técnica de elevada sensibilidade, uma técnica de elevada especificidade. Então é muito bom. Essa técnica diagnóstica ela é muito boa e é uma técnica oficial recomendada pela Organização Mundial de Saúde Animal, né?
O ELISA a gente já falou, né? Então um teste também que pode ser feito, mas não é um teste feito de forma corriqueira, né? Que outras doenças podem fazer a gente confundir, né, o diagnóstico clínico, né? Então, nas formas nervosas, a gente pode confundir aquelas manifestações todas com parasitoses cerebrais, né, cerebroespinhais, a nematodíase, então os nematódios, a infecção pela listéria, pelo vírus da raiva, o próprio scrape, né, que é aquele prion, né, da mesma linha do mal da vaca louca, polioencefalomalácia, deficiência de cobre, então deficiências nutricionais, minerais, a gente pode estar falando também de intoxicações, a própria toxoplasmose pode provocar também alterações neuronais. Existe um número muito grande de possibilidades aqui de diagnóstico diferencial para doenças nervosas, né? A gente cita aqui umas principais. Na forma pulmonar, a própria linfadenite caseosa, cara, não sei falar o nome disso daí, leiam, né? Esse M ponto hemolítica, caraca, cara, tem uns nomes que são complicados. A forma mamária, a própria infecção, quando a gente fala de infecções secundárias, né, por estáfilo, estrepto, no úbere, provocando mastite. Então, isso não só pode confundir, como também ocorre infecção secundária quando dá mastite por cárie. E a forma artrítica, né, micoplasmose muito comum, artrose, artrites decorrentes da infecção por micoplasma, né, infecções por clamídias e abscessos, tumores e etc. No trajeto dos nervos e principalmente tumores e tuberculose, quando os granulomas eles comprimem grandes complexos nervosos, grandes a própria medula espinhal, né? Então gânglios nervosos, etc. Então tumores, câncer, tumores, né? E a própria tuberculose podem fazer a compressão de nervos e provocar manqueira, pode provocar não só a forma nervosa, como provocar esses processos artríticos, né? Prognóstico da doença, cara, varia em função. Se a doença ela é inaparente, o prognóstico ele é favorável, porque a gente não tem a doença. Mas a partir do momento que a gente observar a doença multissistêmica, a gente observar a sintomatologia, aí o diagnóstico é reservado, porque invariavelmente ou o animal vai morrer, ou esse animal ele vai ser eutanasiado, vai ser vendido, vai ser abatido, porque ele já está comprometendo economicamente a produção daquela propriedade, né? Então, o prognóstico vai ser desfavorável, principalmente para a forma neurológica, como a gente falou, ou mata ou fica sequelado, né? Então, para fazer o controle dessa doença, a gente comentou que essa doença não é uma doença de controle oficial, que tem uma regulamentação oficial. Ainda não, né? Mas há anos, desde do início da década de 2000, né? Então já temos aí 20 anos que existe um Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos, mas esse programa não regulamentou doença nenhuma. Então, não existe ações oficiais a serem executadas para CAI e para Medvisna. Então, vai ser por interesse do proprietário executar ações de controle ou não. A profilaxia, como que a gente pode fazer? Separação dos filhotes das mães logo após o parto e a substituição desse colostro, desse leite, pelo colostro e o leite de mães negativas, ou a fervura, a pasteurização do leite e do colostro de mães positivas, né?
Cuidados na ordenha mecânica, isso daí é um fator muito importante. Muitas vezes a pressão de sucção, então o vácuo, né, tá muito forte nas teteiras e acaba provocando pequenas lesões, pequenos microsangramentos, o que isso também pode provocar contaminação das teteiras, né? Como o próprio leite contaminado passando ali, mas é importante a questão da boa higienização da ordenhadeira, das teteiras da ordenhadeira mecânica, para não passar esse vírus para os outros animais. Então é importante ser ordenhado primeiro os animais negativos e depois os animais positivos. Fazer o teste sorológico em todos os animais de forma rotineira, separar os positivos ou descartar os animais soropositivos. Então a gente pode fazer um trabalho de negativação do rebanho de forma gradual. Em vez de abater todos os animais positivos de uma vez só, separa eles em grupo positivo e em grupo negativo, e de forma gradual vai se eliminando e vai se substituindo os animais positivos. Aumenta a população de negativos, reduz a de positivos, até que chega um momento que você substitui aquele pequeno plantel de positivos de uma vez só. Né? E nos positivos, claro, tomando sempre aqueles cuidados. Né? Os animaizinhos, ao nascerem, segregarem, dar leite colostro ou pasteurizado ou de fêmeas negativas, testar esses filhotes a partir ali dos 6 meses de idade, né? E fazer a introdução e fazer a manutenção desses animais no rebanho negativo. Então a gente consegue negativar um rebanho. Dá trabalho? Dá trabalho, mas às vezes dá um impacto econômico muito menor do que você fazer o abate geral de todos os positivos, porque a gente sabe que a taxa de infecção é muito grande no rebanho. Né? Esterilizar os equipamentos e materiais de colheita de sangue, de escorna, tosquia, brincamento. Então, essa é a forma de transmissão a qual o veterinário, o proprietário, ele é responsável. É a falta de higiene nos procedimentos e a falta de procedimento técnico, né? Nas ações clínico, cirúrgicas e de manejo do rebanho. Então a gente tem que utilizar material descartável e descartar, e aquilo que não é descartável fazer a completa desinfecção desse material para não provocar a transmissão desse vírus. Então, em plantéis indênes, em plantéis negativos, quais são as ações preventivas? Somente adquirir caprinos de plantéis livres de doenças, caprinos de ovinos. Né? Efetuar testes sorológicos intervalados de 60 dias. Então, comprou, às vezes, num primeiro exame que você faz, ele dá negativo. Como o vírus ele é de replicação lenta, ele pode provocar soroconversão no animal um pouco mais tardio. Então, 60 dias depois, 120 dias depois, retesta esses animais adquiridos. É importante. Né? A introdução de animais novos, fazer o isolamento por 90 dias. E somente após 2 testes negativos em intervalos de 60 dias, como eu acabei de falar, introduzir esses animais no plantel. Então, só com 2 exames negativos, introduz esses animais. Então, em capris, né, em propriedades de elevada genética, de elevada produção, isso é feito. Né? Às vezes é um pouco mais difícil em propriedades pequenas, médias, sem tanto que não aconteça tanta a questão da tecnificação. Né? Mas em grandes plantéis isso é executado, a gente sabe que isso é executado. Somente utilizar reprodutores soronegativos. Né? Então, não só para monta, quanto para coleta de sêmen para ser utilizado na inseminação artificial. E esse sêmen
depois de coletado, testar esse sêmen por PCR para avaliação da presença do vírus desse complexo de lentiviroses, né? Nos plantéis infectados, fazer o sacrifício dos animais positivos, sorologias semestrais para avaliação daqueles que não foram detectados no exame anterior, e outras medidas, o parto assistido ou induzido e assistido, né? Para evitar que a fêmea lamba a cria, para evitar a contaminação da cria, evitar que a cria amamente, né, o colostro, dê aquela primeira mamada com leite infectado, né? Então a separação das crias logo após o nascimento, fornecimento de colostro artificial ou colostro termizado a 56 graus durante 60 minutos, o colostro ou leite fervido, aleitamento artificial dos filhotes com leite fervido de cabras negativas ou às vezes até com leite de vaca ou misturando leite de vaca, né? Segregação dos animais positivos e negativos, a segregação das espécies de caprinos e ovinos, né? Então a gente já comentou bastante sobre isso nos slides anteriores. Bom estudo para vocês!